maravilhosas, sejam todas muito bem-vindas a mais um Pod Maravilha. Gente, hoje eu estou com uma mulher aqui, meu Deus, que história, hein? Ela perdeu a memória. Fica ligadinha aí para vocês conhecerem a Alessandra. Eu estou aqui com a Alessandra Maiani, ela tem 50 anos, vocês não vão dizer, gente, que ela tem 50 anos, eu não acreditei. Ela é engenheira eletrotécnica, há 5 anos mora em Portugal, é mãe de 2, o Sérgio de 27 anos e a Ana Caroline de 32 anos. E é casada com o Carlos Souza, que está aqui conosco nos bastidores e de repente vai dar algumas ajudinhas aí, né, Carlos? Se ela precisar, né? Ela tem uma história fantástica e vocês vão conhecer agora. Seja muito bem-vinda, Alessandra. Obrigada, Jana. Muito obrigada por aceitar meu convite e trazer essa história de filme e que vai virar um livro, não vai? Ai, se Deus quiser, quem sabe, né? Eu quero ler esse livro. Eu vou estar lá no dia da inauguração, não, do, como que fala? No dia do lançamento, é. E quero autografado, com certeza. Pode deixar, eu tenho vontade de escrever um livro, mas falta um pouquinho de tempo. Ah, não, se inspira, porque essa história eu tenho certeza que vai inspirar muitas mulheres. Bem, a Alessandra, ela é engenheira por formação, mas houve um acidente, né? Ela caiu, ela vai explicar um pouquinho pra gente, e perdeu a memória. E com isso tudo que aconteceu, houve uma transição de carreira, porque ela não desistiu de viver. Ela fez do limão uma limonada, não é isso? Tem gostosa. Conta pra gente, lembra qual foi o ano, como que foi? Sim. Foi em julho. Ela vai olhar pro Carlos, que ele vai soprar. 13 de julho. 13 de julho, ano passado. E eu tava fazendo uma vistoria técnica para entregar uma obra, né, da empresa que eu trabalho. Eu sou diretora de obra e aconteceu um acidente que logo depois a minha equipe, que juntamente estava comigo no local, percebeu, sentiu a minha falta, viu que eu tava demorando muito, foram atrás de mim e eu tinha me desmaiado numa sala, tinha saído para atender um telefonema e me encontraram desmaiada e tentaram me reanimar, me acordar, e algumas horas depois me colocaram numa varanda, num local assim mais fresco, porque estava muito quente nesse dia. Fazia aqui em Portugal 51 graus. Sim, o verão aqui é terrível, foi né? puxado. E logo depois chamaram o Enem, né? O Enem. Sim. E logo o Enem chegou com o meu chefe daqui de Lisboa, né? Chegaram também, logo depois o Carlos também veio, enfim, fizeram aqueles exames, primeiros exames de perguntas e tal, mas para mim foi muito complicado, porque eu havia batido com a cabeça do lado direito, estava sentindo muita dor de cabeça mesmo. Eu não sei se foi pela queda ou se foi pelo nervosismo que eu senti na hora de estar ali, um monte de gente à minha volta. E eu olhava para um lado, olhava para o outro, a minha sensação era de desespero, porque até eu ver que realmente que eu tinha acontecido um acidente, para mim tinham me levado, me sequestrado do Brasil, colocaram aquelas coisas de novela que a gente assiste muito no Brasil. Sim. Colocam o Boa Noite Cinderela. O Boa Noite Cinderela e desmaiei e me fizeram assim, um sequestro de pessoas, de sequestro humano. Tráfico humano, exato. E eu acordei num país que eu não conhecia ninguém que estava à minha volta. Eu perguntava pelos meus filhos, né? E aí veio um colega que trabalhava na minha equipe, pegou o meu telefone, né? Que hoje aqui eles falam que é telemóvel, né? E queria desbloquear o telefone, eu não sabia a senha e não conseguiam. Aí ele ligou pro diretor da empresa para ver se tinha algum telefone de contato da minha família, né? E o diretor da empresa aqui de Lisboa conseguiu entrar em contato com o Carlos, e logo depois o Carlos veio e
e teve comigo, eu já estava até na ambulância. Na ambulância. Sim, já tava. Vocês perceberam, né, gente? Ela estava num dia normal de trabalho, como que a vida pode mudar num piscar de olhos, né? Segundo, a nossa vida pode mudar completamente, foi isso que aconteceu com a Alessandra. Ela estava num dia normal de trabalho, saiu a Alessandra, a esposa do Carlos, lembrava dele, deu um beijinho, tchau, tchau, daqui a pouco a gente se vê. E ele tá assim, ó, confirmando, foi exatamente assim. E ela saiu de perto da equipe dela, que estava a trabalhar com ela, foi atender um telefonema e ela não se lembra o que aconteceu. E ela só se lembra quando ela acordou, né? E as pessoas socorrendo ela e chamando o Enem, que é como se fosse o SAMU lá do Brasil, né? Que é aquela ambulância de urgência. E ela foi então pro hospital, né? E imagina, gente, você acordar e achar que você foi sequestrada, porque ela não conhecia ninguém, ela não sabia quem estava ali, ela não reconhecia ninguém. Inclusive, ela não reconheceu o marido dela. Você consegue lembrar desse momento que você viu o Carlos e ele falava com você? Consigo. Eu já estava fazendo os primeiros exames que os médicos fazem da ambulância. Eu estava na ambulância, quando ele chegou, ele entrou e o rapaz falou, olha, vai com calma porque ela não se lembra de nada. E ele chegou, eu cumprimentei ele, tudo bem, como é que você tá? Cheio de atenção. E eu tava realmente chorando, desesperada ainda. E eu falei, perguntei, não me recordo se eu perguntei quem ele era ou ele só já foi se apresentando. Olha, eu sou seu marido, fica calma. Ele me mostrou uma foto, um colar, uma medalhinha que eu dei pra ele, que tem a foto nossa. Depois no telemóvel ele me mostrou uma foto nossa com uma criança, que era um final de semana anterior. Nós tínhamos estado a um aniversário, tiramos fotos juntos. E ele falou, eu sou seu marido. E eu falei, eu fiquei nervosa. Eu falei, não conheço, não sei quem é. Quem essa pessoa está dizendo que é meu marido? Eu falei pra ele, cadê a Aninha, cadê o Júnior, que são os meus filhos, né? Que eu chamo o Sérgio de Júnior, né? Que é o nome do meu filho mais novo. Ela falou, olha, o Júnior mora com a gente, o Júnior tá bem, tá? A Aninha já é casada. Quando ele falou isso, eu surtei, né? Eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Minha filha é casada, minha filha é uma jovem, né? Uma adolescente. Então, aí piorou a situação, aí eu só sabia chorar, e quanto mais eu chorava, mais a minha cabeça doía, parecia que ia explodir ali. Nossa. Bem, Deixa eu explicar para eles que o Carlos estava me explicando, gente, que conforme o tempo foi passando, né, os dias foram passando, ele conseguiu identificar que 20 anos da vida dela foram esquecidos, ou seja, ela não lembrava dos últimos 20 anos, não é isso? Na verdade, foi 1 hora depois do acidente dela que você conseguiu... consegui identificar os médicos também. Os médicos também. E os médicos também ajudaram, porque conforme eles faziam perguntas para ela não sabia. E aí, quando ela perguntou a idade dos filhos, eu falei ela. Ela achou que a filha dela ainda tivesse 12, e o filho 6. E o filho 6. Quer dizer, a filha já tinha 32 e o filho 26. Nossa, gente, 20 anos assim... esquecidos. Não consegue imaginar uma situação dessa. Foi bem complicado. E eu fui levada para o hospital para fazer os exames, né, neurológicos. E eu fiquei 17 dias internado e fazendo exames, acompanhamento neurológico, pergunta, psicólogo, e cada hora ia um médico, e cada hora um exame para fazer, uma tomografia, um raio-x, enfim, foi assim, 17 dias presas no hospital, e cada dia um iria me visitar, meus filhos iam me visitar. O pior foi quando eu vi meu filho pela primeira vez, que ele foi lá e ele tava um homem barbudo. E a imagem que você tinha dele era de 6 anos. Era uma criança, sabe?
Tipo, foi uma sensação muito estranha. Apesar de, até ele ir, eu já estava preparando isso na minha cabeça, né? Psicologicamente, quando falou da idade, eu ficava imaginando como é que era um homem de 27 anos, né? Você reencontrar seu filho, sua filha, assim, com essa idade, né? E eu ficava mais desesperada ainda, porque eu queria lembrar do que se passou, né? E eu não conseguia lembrar. Então eu ficava a noite toda, noites e noites acordada. E quando eu conseguia dormir um pouquinho no hospital, eu tinha sonhos e vinham algumas lembranças, né? E essas lembranças, quando vinham, eu anotava num caderninho que eu pedi o Carlos para levar para mim, um bloquinho, para anotar as lembranças, para depois eu conversar com as pessoas e ver se realmente aquilo que eu estava sonhando era real, né? Sim, e sim, porque boa. eu identifiquei que nos sonhos vinham algumas lembranças, porque eu falava, hoje eu sonhei assim, meu Deus. Aí eu contava para ele, mas isso aconteceu. Ele falava, mas isso aconteceu. É como se a sua memória estivesse voltando, mas em sonho. Em sonho, né? Olha, Pedaços assim, por interessante. exemplo, eu sonhava muito com a minha casa no Brasil, sonhava que com a minha irmã, entendeu? Algumas coisas. E outras coisas ele também não sabia, porque nós somos casados há quase 8 anos, e ele precisou, né, recorrer à minha irmã, a outras pessoas da família, mas Pra entender pra se era poder sonho entender. ou se era uma lembrança que tinha vindo em sonho. Exato. E eu fiz um bloquinho, um caderno que eu ficava anotando as lembranças para poder depois, né, ficar juntando, como um quebra-cabeça. Não, peraí, vou juntar isso aqui, vou E juntar quando você sabia que tinha acontecido, você conseguia lembrar ou ficava mesmo só como sonho? Ficava só como sonho, não conseguia lembrar. Ficava como sonho, totalmente como sonho. Não conseguia lembrar. Hoje, eu já, por exemplo, eu já consigo identificar, se eu vejo uma foto antiga, eu consigo perceber que eu realmente estava ali naquela foto, mas eu não consigo distinguir que ano, que época que foi, uma data precisa, se depois daquele aniversário, depois daquele evento teve alguma coisa, eu não consigo, entendeu? Por exemplo, eu lembro das minhas amigas que eu tenho no Brasil, eu lembro delas algumas situações, mas eu não consigo perceber que ano aquilo aconteceu, entendeu? Como, por exemplo, amigas que eu falei, nossa, mas como é que eu conheço ela? Eu sei que ela é minha amiga, mas gosto tanto dela, mas quando que a gente se conheceu? Que momento Que eu vivi? momento? Exatamente. Fica assim, sempre um buraco. É como se eu soubesse, mas não lembrasse daquilo. Você sente que a pessoa é Exato. conhecida, é íntima, mas você não consegue lembrar de momentos que você pode dizer, vivemos isso juntos, fizemos esse aniversário, essa viagem. Exato. É isso? Exatamente. Nossa. E um dos fatores que foram assim, chatos também foram você falar com as pessoas falar com você, e você tem que falar e você não saber, né? Da onde você conhece. E você não querer falar que não lembra daquela pessoa, para aquela pessoa não ficar chateada. Poxa, eu não tenho tanta importância assim, né, para ela não se lembra de mim. Nossa, tipo, aquilo ali. Mas você não lembra nem do seu marido, né? A pessoa tem nem que sentir. Aquilo acabava comigo, sabe? Essa sensação. Sim. Pensar que o outro, né, tá achando que não tem tanta importância para você. Sim. Isso eu falava pra ele, ai meu Deus, eu não falo pra ninguém que eu não lembro. Entendeu? Tipo, eu falava, não fala que eu não lembro. Né? Agora uma pergunta que eu já fiz essa pergunta e eu tenho certeza que as pessoas de casa que estão nos assistindo, quem está nos assistindo, vai ficar curiosa. Você lembrou do seu marido ou você se apaixonou por ele novamente? Não, eu não lembrei dele. Até hoje? Não lembro como nós nos conhecemos, não consigo recordar. Foi assim, é como se eu começasse a namorar ele novamente. Ainda tem um fato mais sério ainda. Pode fala mais alto, pra sair. Um fato mais sério ainda. O fato é que eu me acidentei em julho. Quando foi em agosto, nós tínhamos o casamento marcado aqui em Portugal.
Ai! O casamento estava marcado aqui em Portugal Já há um ano. no civil, né? Aham. Então, nós somos casados no Brasil, mas aqui não. Sim. E na minha cabeça também não, né? Como que eu vou casar com uma pessoa que eu Que você não conheci conhece. no outro dia? Foi muito complicado. Coitado do Carlos. Foi. Consola ele, Lola. Aqui no meu colo. Mas ele conseguiu me conquistar novamente, com a atenção dele, com o carinho dele. Eu pensava assim, bom, se eu vou casar agora em agosto, é porque eu queria, né? Ninguém ia me obrigar a casar em agosto, né? Sim. Né? Agosto de Deus. Não, mas eu comecei a botar as coisas assim na cabeça, falando, Alessandra, calma, vamos deixar, vamos levar, porque imagina, já estava tão difícil para mim e botar mais dificuldade para ele também. Uhum. Imagina, eu poderia chegar para ele, olha, eu não quero mais ficar com você, eu não gosto de você, eu não sei. Eu Não botei quero na minha cara, não quero casar. casar, imagina, minha vida ia se transformar mais uma bagunça danada, né? Aí eu pensei, não, peraí, vamos... Se tá agendado, se tá marcado, é porque realmente eu queria, né? Exatamente, foi isso que eu pensei. E tem a prova de que era casado no Brasil também, né? E eu conversei com a minha irmã, conversei com os amigos que têm mais contato, que são praticamente nossos vizinhos aqui, né? E Pessoas eu da sua conversei com a minha confiança. amiga, né, que é esposa do meu amigo, e falei, como é que é meu relacionamento? Você que disse que tá sempre todo final de semana comigo, que me conhece e tal, ela me deixou super à vontade, ela falou, olha, confia em mim, você tem um relacionamento muito bom com o Carlos, vocês são, assim, muito unidos, vocês fazem tudo junto. Conversei com a minha irmã também, né, porque minha irmã, eu tive 3 meses no Brasil com ele, então perguntei a ela como é que era. Então fui sondando, entendeu? Então, gente, eu acho que não tem nada de errado aí, né? Então, eu acho que eu vou casar, né? E vamos ver no que vai dar. E, assim, ele me reconquistou e a gente... Eu não sei se vive melhor agora do que era antes. Não sabe dizer. Não sei dizer. Sabe responder, Carlos. Sim. A gente vive muito melhor. Bem Ainda melhor. mais nessa questão dela ir se relembrando e criando novas memórias. Aham. Muita coisa a gente vai fazendo novamente, assistir filmes, então isso daí só junta mais, né? Só une mais. Sim, que legal. Então eu acho que, de certa forma, tá sendo bom. Pra mim, pro meu coração, pra minha cabeça, né? Tá sendo bom ter ele como companhia do meu lado, me dando força e me mostrando tudo aquilo, o que ele pode mostrar, o que passou. Pra te ajudar Pra a me lembrar, ajudar a né? lembrar, Uhum. entendeu? Me incentiva muito, muito, muito. É, isso eu tô vendo. E sabe o que é interessante? Existe uma pesquisa, né, de que praticamente 90% dos maridos abandonam as esposas numa situação de doença. Seja o câncer, seja alguma doença, né, neurológica, que a pessoa fica inválida. Geralmente os maridos abandonam. E quando a gente vê um parceiro, né, que não, vamos lá, dar a mão, vamos lutar, vamos conseguir juntos, é tão legal, né? Você acaba sendo sortuda por esse lado, por ter um companheiro parceiro, porque eu tô vendo. Gente, ele tirou foto dela aqui já, ele falou que vai ajudar a gente a lembrar as coisas quando ela não conseguir falar, porque realmente foi uma situação bem complicada que eles passaram, né? Eu não consigo nem imaginar o quão difícil foi pra você, mas o quão difícil também foi pra ele e pros seus filhos, né? Que são pessoas ligadas diretamente a você. Sim, minha filha ficou um tempo comigo depois desse acidente, ficou lá em casa para poder me ajudar também, me deu muito apoio. Meu filho já mora comigo, então ele estava ali, né, diariamente também me ajudando, depois que eu tive alta do hospital. Enfim, foi assim, eu tive o apoio,
da minha família. Minha irmã que mora no Brasil falava comigo todos os dias. Aí que a gente vê quanto que a gente é amada, exato, né? Meus porque amigos a vida mandando... da gente passa, né? A gente no dia a dia, na correria, às vezes a gente não demonstra tanto, né? E quando a gente vê naquela situação que a gente poderia ter perdido aquela pessoa, acho que a gente acaba até se aproximando mais. Qual foi o pior momento disso tudo pra você? Pior momento? Do acidente, depois do acidente? Dessa questão de perder a memória. Tirando o fato de quando você acordou, você achou que tivesse sido sequestrada. Depois, assim, né, com o passar do tempo, um dos momentos que você... Depois que você foi socorrida, chegou no hospital, os olhos dela encheram de lágrimas. Então, pra mim, o pior momento foi... Depois das lembranças eu senti... Calma, deixa eu pegar um lenço pra ela. Foi eu sentir falta das pessoas que já não fazem mais parte da minha vida, né? Que não estão mais aqui com a gente. E que... Você não eu sabia sei, que você tinha perdido. Eu sei que eu né? já sofri por essa perda, né? Quando aconteceu. Uhum. E... tem que sofrer de novo, né? Sofreu o luto 2 vezes. Exato. Okay. Essa pra mim eu acho que foi a pior coisa, entendeu? Uhum. Porque meus filhos estão aí, graças a Deus estão saudáveis, estão com a vida deles já feita, estão bem. Mas o problema é sentir falta daquelas pessoas que você amava muito e que você jamais imaginava que você não ia encontrar com elas, né? Uhum. Mas, então, essa pra mim foi a pior coisa. A pior coisa nesse acidente todo. Né? Porque eu tô aqui, tô saudável, meu marido tá saudável, meus filhos estão saudáveis, mas eu não vou ter o abraço, o carinho daquelas pessoas que não estão mais comigo, entendeu? Uhum. E que na minha cabeça é difícil perceber ainda que não fazem mais parte da minha vida. Porque pra mim, eles estão no Brasil, como tá minha irmã. Entendi. Entendeu? Pra mim, eles estão no Brasil. E não estão. É isso. Então não vamos entrar mais nesse detalhe, que eu não quero ver você triste. Essa foi a pior fase. Ok, imagino. E como foi o dia do seu casamento? Foi bom. Foi legal, foi no civil, né? Só tava eu, ele e a juíza, né? Uhum. Depois nós fomos jantar fora com os amigos e foi bem legal. Levou um bom tempo pra ter a lua de mel, né? Onde vocês passaram a lua de mel? Fomos em Paris, Roma e Amsterdã. Ah, aquela viagem que vocês falaram. Já estava agendado, já estava Paris, Roma e Amsterdã. Ficamos 22 dias fora e foi muito bom, foi muito bom. Legal, 22 dias. Isso aí foi uma coisa boa, né? Imagina, eu, de repente do Brasil, tô onde? Estou morando em Portugal, vou viajar para Paris, para Roma e Amsterdã, né? Sim. Aí turistou bastante lá, tirou bastante foto lá, porque tudo que, depois que ela acordou, ela lembra de tudo, tá, gente? Fica bem claro. Ela lembra do casamento, ela lembra da viagem. Lembra de tudo, não? Lembra do período lá no hospital. Sim. Lembra do susto de ver o filho já com barba. Lembro de tudo. Eu só mesmo alguns anos pra trás. 20 anos, assim, né? Pouquinho, né? 20 anos, imagina, pouco, 20 anos né? na vida, né, gente? Né? Muita coisa acontece. Meu Deus. Meu filho tem 18. Pra você Eu fico, gente, meu filho já tem 18. Agora você imagina se eu perco a memória e esqueço 20 anos, não ia nem lembrar que eu tinha filho. É verdade. É bem estranho mesmo essa sensação. É uma sensação bem complicada mesmo. Na cabeça da gente é um turbilhão, a gente não sabe, né, o que se passa, né? Sim. E Alessandra, você, engenheira, né, de formação, desde o Brasil, quando você voltou, você não lembra de nada da sua profissão? Então, a minha primeira graduação
no Brasil foi ciências contábeis, né? Eu já tinha os meus 2 filhos e já era formada e trabalhava numa empresa de contabilidade, né? Eu era assistente contábil, eu já era graduada lá. E eu lembro dessa graduação só. E lembro também que eu estudava muito porque eu queria passar num concurso público para Polícia Federal, né? E fazia alguns cursinhos preparatórios. Isso eu lembro. E trabalhava e cuidava dos meus 2 filhos. Era recém-divorciada do pai dos meus filhos. Você lembra de onde você trabalhava? Lembro de onde eu Como trabalhava. contabilista. Auxiliar de contabilidade. Contabilista é aqui em Portugal, gente, desculpa. Eu era auxiliar. Eu já esqueci o nome, como fala no É Brasil. contabilista, no Brasil é contadora. Contadora. Contadora, é. Como contadora você se lembra perfeitamente. Se lembra. Não se lembra da sua faculdade de engenharia? Não lembro. Não lembro. E aí, quando você... Como que ficou a sua relação com a empresa? Você se reformou, se aposentou por invalidez? Não. Eu tava de baixa até dia 3 de março desse ano. E dia 3 de março eu resolvi retornar, pedi para suspender minha baixa e retornei ao trabalho. Por quê? O seguro, né, da minha empresa não decretou como se fosse um acidente de trabalho, porque aqui em Portugal é diferente como no Brasil. Por mais que eu estivesse no meu horário de trabalho, aqui eu nunca não foi diagnosticado acidente de trabalho, entendeu? Pelo seguro. Então a segurança social só seria se você tivesse torcido o pé ou caído numa escada, sim, ou quebrado um pé, ou algo desse gênero, entendeu? Então, o que foi diagnosticado pelo seguro aqui em Portugal foi que eu tive um mal súbito. Entendeu? Eles consideram que você poderia ter tido esse mal súbito em qualquer lugar. Outro lugar, entendeu? Então, foi considerado mal súbito. Então, eu falei, bom, eu não vou ficar de baixa sem aprender. De baixa aqui, gente, é afastada do trabalho, recebendo como se fosse do INSS, na Segurança Social. E eu conversei com o Carlos, eu falei assim, eu preciso voltar, conversei com a minha psicóloga também, perguntei a ela o que ela achava, conversei com a neurologista e por indicação também da minha psicóloga, né, ela falou assim, bom, Alessandra, eu acho que vai ser uma boa se você voltar a trabalhar, por quê? Você vai estar dentro daquele ambiente, você vai ter, você vai poder lembrar das coisas, vai poder, né, tá ali, envolvida naquilo que você fazia no dia a dia. Isso pode dar um start e você começar a lembrar. Porque o que a gente começou a perceber? Que quando eu tô perto de pessoas que me remetem ao passado e que me fazem lembrar de algo, eu consigo... Alguma coisa eu lembro. Não lembro de tudo, mas eu lembro, só não consigo dizer assim, foi tal ano, isso aconteceu em tal época. Exatamente. Então, isso poderia, eu voltando ao trabalho, fazer um teste e ser uma coisa boa para minha memória. Por quê? Eu vou estar inserida dentro daquele meu dia a dia, tudo que eu fazia. Então, dia 3 de março eu voltei à empresa e por conta dessa situação também de ter acabado o meu subsídio, né? E eu não ter mais dinheiro para poder ou você voltava ou você saía da empresa. Assim, eu ainda tô em tratamento, né? Apesar de ter um seguro-saúde aqui, mesmo tendo um seguro-saúde, todo aquele tratamento que você faz, todas aquelas consultas, você paga uma parcela. Sim. Né? E eu tava fazendo exames caríssimos, né? Que são PETs, são exames neurológicos, tudo isso caro, que eu fiz no hospital, mas que eu também teria que continuar a fazer. Então eu falei, não, eu tenho que voltar a trabalhar e isso vai ser
uma coisa boa. Vamos ver como meu cérebro vai reagir a isso, né? Como é que eu vou me identificar nesse trabalho, né, de ser engenheira, né, que é um trabalho novo para mim. Nossa, você imagina que situação, gente. Pois é. E a empresa fala o quê? Falou o quê quando para você voltar? Porque você não voltou fazendo a sua função, né, que você fazia. Eu conversei com a RH da minha empresa, com a minha diretora, foi assim muito bem assim recebida. Ela falou: olha, Alessandra, o que a gente puder te ajudar, a gente vai estar te ajudando, né? Nesse primeiro momento você vai ficar numa fase de adaptação, né? Eu não vou ir sozinha para as obras, eu não vou ainda ter contato diretamente com os clientes, que era a coisa que eu fazia. Então, eu tenho ficado mais no escritório e tenho acompanhado um colega que também é engenheiro nas obras. Quando ele vai, eu vou junto, eu fico observando o que ele está fazendo. Na semana passada, foi me dado até uma obra um pouco mais simples para eu coordenar e me sair super bem. Porque que legal. quando eu olho para aquele trabalho, eu não sei como eu aprendi, mas aquele trabalho está na minha cabeça. Tá no meu cérebro. Para mim não é um bicho de 7 cabeças eu identificar uma tela ou fazer um projeto, né? Não é. Eu não sei como eu sei. Eu sei que eu sei. Gente, como a mente né? Que é mais ou menos isso. Eu sou assim, sou insegura ainda, tô muito insegura. Não vou dizer para você que eu posso pegar uma direção de obra agora e coordenar, que eu vou me sentir insegura. Isso tem que ser aos poucos. E aos poucos eu tô indo, né? Assim, Mas você já tá sentindo que aquilo faz parte da sua vida. Exato. Legal. Né? Eu sei identificar o que é um pet cord, o que é um cabo coaxial, um cabo UTP, a parte da tecnologia que eu trabalhava, eu sei identificar tudo isso, só não sei como eu sei. Como você sabe. Entendeu? É como se tivesse guardado no seu subconsciente. Exato. E quando você olha, fala, é isso. É isso, é mais ou menos isso. Uma ligação, identificar um disjuntor, um diferencial, né? Coisas que no normal, eu como a minha primeira profissão, que é contabilista, jamais aquilo ali, pra mim, não saberia nem ligar uma tomada, né? Então, já... O fluke, né? O que é um aparelho um fluke, o que é O que mais me assustou é eu saber tirar uns testes de um aparelho que eu nunca tinha visto na minha vida. Nunca tinha visto. Nunca. Assim, na minha cabeça eu nunca tinha visto um aparelho de fluke. Eu falei, meu Deus. E foi automático. Eu liguei, configurei, botei no cabo no computador. O marido dela tá aqui rindo, gente. E aquilo foi, eu cheguei pra ele e falei, eu consegui tirar um teste de um aparelho que eu nem sabia como funcionava. Nossa. Tipo, sabia, mas não lembrava. Então, entendeu? Você percebeu que você tá tendo evolução. Sim. Que legal. Sim. Não são lembranças. É uma coisa diferente. Você lembrar, eu lembrei disso. Entendeu? Uma coisa que você lembra. Não é uma lembrança. É alguma coisa que eu não sei como acontece. Acho que... Eu tô entendendo. Acredito que quem tá em casa tá entendendo também. É como porque as pessoas falam assim, até meus colegas do trabalho, você lembrou disso? Eu falei, olha, eu não lembrei. Isso pra mim não é uma lembrança. Entendeu? Lembrança é quando você sabe que você fez alguma coisa, que você se lembrou daquilo. Sim. Eu não sei que eu fiz aquilo, então eu tô fazendo. Eu tô fazendo como se fosse automático. E dirigir? Você dirigia? Dirigia, eu tinha o carro da empresa, né, que eu conduzia e as obras, mas hoje em dia eu não tô pegando no carro. Fiz um teste assim para dirigir até o supermercado perto da minha casa, sei dirigir. Sabe mas dirigir, não lembra como que é por intuição também. Intuição. Sabe dirigir. Não, mas no Brasil eu já dirigia.
já dirigia com as crianças, eu já conduzia. Eu tô com uma alta médica que a minha indicação ainda não é para dirigir, né? Sim. Porque eu posso ter alguma coisa, conduzir, prejudicar pessoas, enfim. Então eu prefiro agora não me arriscar, mas assim que os meus resultados estiverem ok, dos exames, né, o médico chegar e falar, olha, tá perfeito, você agora pode ter uma vida normal, eu vou voltar a conduzir. Sim. Porque hoje em dia eu vou pro trabalho, meu marido me leva, me busca, ele estava de trabalho de home office, tá tendo que ir pro escritório para poder fazer esse trajeto comigo, né? Então, eu estando com o carro fica muito mais fácil, né? Eu vou pro meu trabalho, ele não precisa se deslocar. O que os médicos falam? Porque eu já vi vários filmes de pessoas que perdem a memória, né? E eles falam que pode voltar assim, de repente. Não tem data certa que pode voltar a memória. Pode ser como acordar e lembrar de tudo, ou isso. Pode ser 1 ano, 2 anos. Ou não voltar. Eu tenho que ter uma vida normal, tenho que viver o agora. Sim, é isso que eu queria saber, porque os filmes falam isso, né? Geralmente os filmes que a gente vê falam, olha, a pessoa perdeu a memória, olha, ela pode voltar de repente, se dormir hoje, acordar amanhã, lembrar de tudo, como você pode ir lembrando aos poucos, como você pode nunca mais voltar a esses 20 anos, né, de memória. Exato. É isso que eles falam. É isso que eles falam. Entendi. Que não tem uma data certa, não tem como dizer que vai... Dona Lola bebendo água, com certeza vai sair no vídeo. Olha, acabou, Lola? Pronto, já bebeu água, né? Alessandra, já te perguntei qual foi o pior momento, né, dessa tragédia. E consegue tirar alguma coisa de bom, assim? O que isso te trouxe de lição? Porque tudo a gente pode tirar uma lição, né? O que você acha que consegue tirar alguma lição, alguma coisa de bom nisso tudo? Muita coisa boa. Muita coisa boa. Uma das coisas boas que eu tirei, assim, foi saber que eu sou forte, sou determinada e que eu tenho força para continuar, entendeu? Então, às vezes, você acha que, caramba, imagina, se eu tivesse passado por isso tudo, ficasse em casa, me lastimando, sofrendo, né? Falando, e agora minha vida se passou e eu não lembro de nada. Isso ia ser muito ruim. Então, a coisa boa eu criei forças, tô reagindo, tô indo, mesmo sabendo que tem pessoas que me olham, né? Por exemplo, na empresa que eu trabalho, deve pensar o quê? Caramba, o que ela tá fazendo aqui? Ela não sabe fazer nada. Entendeu? Deve passar isso pela cabeça e eu tô ali, nariz em pé, erguida, eu vou conseguir, vou voltar a ser o que eu era, né? E isso eu acordo todos os dias pensando, não, eu tenho que voltar a ser o que eu era. Mesmo que ali na empresa não dê certo, né, naquele trabalho não dê certo, pelo menos eu vou estar na minha cabeça que eu não desisti. E que em nenhum momento eu me entreguei a esse problema que eu tive, né? E eu me fiz forte, reergui e tô aí. Também uma das coisas maravilhosas que aconteceram na minha vida foi a tecnologia, né? Essa tecnologia aí que chegou, que eu não conhecia tão bem, chegou para poder me ajudar, porque hoje em dia eu tenho um ateliê, que eu tinha um ateliê como hobby, né? Que isso que eu queria te perguntar. E até informar, né, gente? Ela, ao invés dela tentar reaprender a profissão dela de novo sistematicamente, né? Que é voltar para a faculdade, essas coisas assim.
ela reaprendeu a costurar. Conta pra gente, que você me contou um pouquinho, né? Que você, antes do acidente, você estava aprendendo a costurar com uma mentora, né? Uma pessoa. Isso. Eu tive presa no Brasil na pandemia durante 3 meses. Não podia voltar ao Brasil, Portugal, né? E eu comprei um curso, porque eu queria aprender a costurar. Queria fazer costura criativa, mas como hobby. E entrei nesse ramo. Pois depois do acidente, eu tinha uma máquina de costura em casa, que meu marido tinha me dado. Porque eu chegava do meu trabalho e era uma coisa para me desestressar, eu ia fazer um cursinho de costura criativa, aprendi uma coisa ali, aprendi uma coisa cá, fazia umas lembrancinhas para as amigas, e assim foi. E era como hobby. E depois do acidente, eu olhei para aquela máquina, falei, meu Deus, eu não sei botar uma linha na agulha, como é que eu vou costurar nessa máquina? Ele falou, não, você comprou um curso, se você quiser, você faz um curso novamente. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, como? Aí Eram 2 máquinas, ele tá soprando aqui, olha, 2 máquinas. É uma de costura e uma de bordado. 3 máquinas. Eu tinha 3 máquinas. Era pra gente, que estrombolho é esse aqui na minha casa? Não. E assim, ele conta, né, que eu tinha uma máquina doméstica, só que eu queria uma outra mais possante, né, porque a doméstica já não estava me atendendo mais. Então ele foi lá, conseguiu uma industrial, uma grande, gigante, e colocamos no nosso escritório. Aí ficava a mesa dele, do escritório, essa máquina gigante, e tem também uma bordadeira que também eu tinha feito ele comprar, porque aqui em Portugal eu queria fazer as minhas necessárias, tudo bordado. Presente, não fez. Eu queria fazer minhas necessárias, mas aí eu ia no shopping, aonde é o local onde tem uma loja que faz bordados, e simplesmente eu não conseguia bordar lá as minhas necessárias porque a loja não bordava em material plástico, somente em tecido, algodão, enfim. E eu queria bordar, eu queria minhas necessárias igual da minha professora do curso. Eu falei, não, eu preciso ter uma bordadeira. Ele foi, comprou, me deu de presente uma bordadeira, ou seja, eu tinha 3 máquinas em casa, eu não sabia mexer em nenhuma delas. Aí ele falou, olha, o curso é esse, é online, a sua professora, a sua mentora é a Fernanda, da Bowbox. Depois ela até queria conversar com você, que ela falou que te explica tudo de novo, se você quiser. Eu falei, e agora? O que é mais fácil, aprender engenharia ou aprender a costurar? Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, eu não vou ficar em casa, né, de baixa, sem fazer nada, sem aprender alguma coisa. Então, eu falei assim, bom, então eu vou aprender a costurar, né? Porque eu acho que engenharia vai ser um pouco difícil. Aí eu comecei a fazer o curso do início. Comecei a aprender a usar a máquina. E foi. Aí as primeiras peças que eu fiz, saíram umas tortinhas, outras mais ou menos. Mas eu fui insistindo e consegui. Então eu acordava, a primeira coisa que eu fazia, eu ia para a máquina, fazia as peças todas do curso. E eu consegui, né, com o curso, ganhar essa outra profissão. Abri o ateliê, porque eu já estava com várias peças em casa. A minha filha e o meu marido falaram, não, vamos botar isso no Instagram, você precisa divulgar isso, precisa vender. Eu falei, meu Deus, como é isso? Que Instagram é esse? Há 20 anos atrás não existia Instagram, gente, nem internet direito. Que Instagram é esse? Ela só lembrava daquela internet de escada. Exato, exatamente. Aí
ele me mostrou a página que a minha filha tinha montado, a logo que o meu genro tinha feito, linda, maravilhosa. Eu falei, ó, essa aqui é a sua página, você tem as suas necessidades, isso aqui foi você que fez. Quando eu olhei aquelas prontas, eu falei, meu Deus do céu, como que eu fiz isso? Eu não vou saber fazer isso de novo, nunca. Esse nunca aconteceu. Eu faço hoje tudo que eu fazia e mais um pouco. Então, fui me aperfeiçoando e montei a lojinha no Instagram, né? E tá aí bombando, graças a Deus. E o Instagram vai tá passando aqui, ó. Durante o vídeo, eu coloco sempre o Instagram. Se você tá em Portugal, ela envia para todo Portugal? Todo Portugal. Todo Portugal. Vão dar uma força aí para empreendedora. Porque aqui eu trago pequenas empreendedoras e vamos alavancar esses negócios. Chega de dar dinheiro para marca grande. E eu acho interessante nisso, Jana, que é incrível como as pessoas hoje em dia compram pela internet, né? Como elas compram e vê aquilo. Os meus primeiros pedidos que vieram pela internet, eu falo, meu Deus do céu, como essa pessoa vai comprar? Eu tenho que caprichar. Minha peça tem que ser perfeita, tem que ser muito bonita, porque ela não tá pegando aquilo, ela tá olhando aquilo pela internet. Ali e tá comprando, ela tá acreditando no meu negócio. Então, cada vez mais eu fico abismada com essa possibilidade, com essa chance que nós temos hoje em dia de comprar pela internet, a confiança que as pessoas depositam no teu negócio, né? Que é uma coisa que... Deu um boom depois da pandemia, né? Exatamente. Depois da pandemia que cresceu muito o negócio online. Exatamente. E pra mim, pra minha cabeça, aquilo ali é totalmente novo, né? É uma mudança muito grande. Sim. Né? Porque antigamente nós íamos na loja e comprava, escolhia, palpava aquilo que eu queria, olhava. Eu era muito chata, quando comprava roupa, que eu tive uma confecção com a minha irmã no Brasil, eu virava até do avesso, para ver se a costura estava bem feita. Então, hoje em dia, eu faço isso. Eu, antes de entregar uma peça, eu examino a peça toda. Eu testo aquela peça para ver se o fecho não vai arrebentar, para ver se não vai sair, se não vai arrebentar. Boto o peso dentro das bolsas, né? Legal. Boto assim, sabe, para ver até onde... Por quê? A pior coisa é você comprar uma coisa e daqui a pouco a sua cliente fala, olha, eu não gostei, arrebentou e tal. Ainda mais se a pessoa comprou pela internet, que não tá vendo aquilo. Né? Então tá você vendo, tem né, que... gente? O cuidado e o carinho que ela tem com as peças, né? Mas eu sou enjoada. Você tem que tá comprar... comprando só uma necessidade, tá comprando qualidade. Exatamente. Então, eu sou muito exigente com isso, sabe? O que você mais gosta? Da engenharia ou da costura? Hoje... Então, para mim a engenharia está sendo um desafio muito grande, tá? Eu gosto, mas a costura para mim é um prazer maior. O ateliê está sendo um prazer muito maior. Muito maior. Eu não sei se é porque eu tô fazendo coisas que se identificam um pouco comigo, né? Que é o artesanato. O artesanato é como se você estivesse tirando aquilo de dentro de você, eu não sei explicar. Trabalha a criatividade, exato, né? Você coloca meio sua essência. Exato, ali, você faz aquilo com amor, com as mãos, com carinho. Então eu acho que você acaba gostando mais, entendeu? Não que eu não gosto da engenharia. A engenharia está sendo um desafio, né? Porque é um desafio porque eu não imagino que eu sei tanta coisa que eu sei. Eu te perguntei também, a gente estava falando quando entramos no assunto do ateliê, o que você tirou de bom disso, né? E eu consigo ver uma coisa boa. Não sei se você percebeu isso, mas eu acho que você se sente amada, né? Quantas pessoas ao seu redor, sua irmã, seus filhos, seu marido, quanto que te amam, né? Muito, muito. Muito, muito.
muito gratificante saber a quantidade de pessoas que me amam, meus amigos que estão no Brasil, que estão aqui em Portugal também, que eu fiz, né, com esses 5 anos aqui em Portugal, e a minha família. Eu acho que se eu não tivesse o apoio dos meus filhos, do meu marido, da minha irmã, porque pra mim eu acho que família é tudo, e é tudo mesmo. Alessandra, nós vamos fazer uma brincadeira agora. Eu vou te fazer uma pergunta. Pode deixar que eu vou ser boazinha com você. Eu falo que é um bate-bola que tem que ser rápido, mas eu vou ser mais maleável com ela, porque vou esperar ela talvez pensar nas palavras, o que ela quer falar, né? Vamos ver como que ela vai se sair. É um bate-bola, eu falo alguma coisa, pergunto uma coisa e você me responde com a primeira palavra que vier à sua cabeça. Tá bem? Tá. Qual é a melhor palavra que te define hoje? Determinação. Boa, ela foi bem rápida. O que você não suporta? O que eu não suporto é mentira e injustiça. O que você adora? Dormir. Uma mulher que te inspira? Ela já não tá mais aqui, né? É a Glória Maria. Morreu, ela me inspira muito. Qual é a sua maior realização? É ter meus filhos. Ter tido meus filhos. Ser mãe. Qual é o seu sonho? Meu sonho atualmente é... Ai, será que seria demais, tipo, falar que meu sonho é lembrar dos 20 anos? Não seria demais. Mas que minha psicóloga vai chamar minha atenção. Se ela assistir esse podcast. Porque ela fala que eu não tenho que me preocupar com isso. Mas não o meu maior... é um desejo. O meu maior sonho seria relembrar. Acho que você não vive em função disso. Acho não, que ela tá certa. Ela quer dizer que você não deve viver em função disso, deve deixar acontecer. Até porque, se você ficar nessa preocupação, querendo lembrar, né, fazendo de tudo para lembrar, isso prejudica. Prejudica. Então, é viver sua vida normalmente, né, tranquilamente, como você tem vivido. E, se for da vontade de Deus, você vai lembrar. Tenho certeza que você vai lembrar. Olha, ainda bem que está gravado. Eu tenho certeza que você vai lembrar. Porque você tá bem serena. Segue os conselhos dela. Fica bem serena e deixa acontecer, que vai acontecer. Vai acontecer. Um medo. Não diz que é não lembrar, por favor. Não. Você sabe, eu não tenho medo. Eu sou uma pessoa que não tem medo. Dizer, eu não tenho medo. Não tenho medo. Não tenho medo. Que bom. Sua maior alegria? A minha maior alegria está aqui. Ter essa oportunidade novamente de viver, tá aqui. Essa pra mim é a minha maior alegria. De não ter morrido, né? Naquele dia, né? De estar aqui. Ou de não estar em cima de uma cama, né? Inválida, dando trabalho pro Carlos. Pois é. Aí, tadinha. Ô, Carlos, você é mais apaixonado por ela hoje? Sou. Sou porque a gente sempre conversou muito sobre isso, né? São quase 8 anos de casado. E eu queria muito conhecer ela antes. E eu tô tendo essa oportunidade de conhecer minha esposa 20 anos atrás. Então, assim, realmente está sendo aquela coisa. Não é só aquilo que eu conheci há 8 anos. Realmente é aquela liga, sabe? É bem diferente. Eu amo muito minha esposa, amo muito ela. Dá pra ver. Seca aqui, seca. Quem é Deus pra você? Deus é tudo. Deus é tudo. Agora, Alessandra, é o momento que você tem pra olhar pra essa câmera e deixar um recadinho no seu coração para essas maravilhosas que estão te assistindo. Eu gostaria de dizer que isso que eu vivi pode servir de lição para todas nós mulheres.
porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que pode acontecer com a gente. Comigo, graças a Deus, eu tô aqui, mas isso poderia ter sido fatal. E eu hoje não poderia estar aqui, não poderia ter meus filhos do lado, meu marido, minha casa, minha família, as pessoas que eu amo. Então, aproveite cada momento da vida. Sejam vocês, se deem, se valorizem, ame, abrace, fique perto de quem você ama. Não, assim, não faça dificuldade de nada na sua vida. Acho que tudo vale muito a pena. Então, lembre-se, a gente está aqui para ser melhor cada dia mais. E se valorizem também. É isso. Que linda! É isso. Eu tava falando isso hoje com a minha nora. Eu aprendi uma lição, né? Essa lição com quase 40 anos. E o que eu posso, o meu objetivo com o podcast, é passar esse tipo de mensagem para as mulheres. Não esperem, não sei quantos anos vocês têm, mas não esperem mais um ano, mais um dia para aprender a ser uma pessoa melhor, a deixar as picuinhas de lado, a brigar por conta de com o marido porque a roupa tá jogada. Ai, não, se conforme, é bagunceiro mesmo, você casou com ele, se ele não aprendeu até agora, não vai aprender, não vale a pena brigar, né? Tenta olhar tanto para os filhos, como para o marido, como para o colega de trabalho, para o chefe, para quem convive com vocês, o lado bom das pessoas, porque todo mundo tem qualidades e todo mundo tem defeitos, né? Eu tenho os meus defeitos, mas eu tenho minhas qualidades, né? Vocês têm os defeitos e as qualidades de vocês, então a gente tem que praticar aquele lado de olhar o lado bom das coisas, como o jogo da Poliana. Exato. Você lembra do jogo da Poliana? Lembro. Despertar foi maravilhoso. Ela deu um ensinamento pra gente. Não, o jogo da Poliana é um livro de quando a gente era criança. Ah, não. O jogo Você do quer Despertar. Não, eu não sei qual eu é esse fazia jogo. a Poliana, eu também não lembro desse livro. Poliana, mas eu lembrei de você, tá vendo? Despertar. Sim, Poliana, marcou, Despertar. hein? É um evento maravilhoso. Não sei que livro é esse. É um livro da Poliana moça e Poliana menina. Tem Poliana menina e Poliana moça, que ela joga o jogo do contente. Tudo que acontece de ruim, ela sempre tem um lado bom. Ela olha sempre o lado bom. Ah, não conheço. É maravilhoso. É da minha época, assim, bem atrás. Eu vou procurar, eu vou querer ler. Mas ela lembrou da Poliana, que esteve aqui no podcast e trouxe uma mensagem maravilhosa. Não sei se você assistiu, a história dela é fantástica. Aquela mulher traz uma lição de vida também maravilhosa. É inspiradora. Nossa Senhora. E você só trazendo pessoas assim, né? Inspiradoras. Tô conectando só com mulherão mesmo, só com maravilhosas mesmo. E é por isso que você foi convidada a estar aqui e deixou essa lição pra gente. Obrigada, Giana. Foi maravilhoso. Tô muito feliz, muito feliz mesmo. Eu que agradeço, foi muito, muito bom. E para você que está em casa nos assistindo, peço que você deixe seu like, você curta, compartilhe com outras mulheres que eu sei que precisam ouvir essa mensagem e não deixe de se inscrever no canal para que outras mulheres possam ser alcançadas e para que o YouTube entenda que o que a gente traz aqui é relevante. Um beijo e até o próximo Pod Maravilha!